Senhores, podemos? Podemos. Quero saudar a todos com boa noite. Estamos felizes com a presença de todos vocês. No dia 27 de março, nós iniciamos os trabalhos da comissão especial que estará analisando o plano diretor municipal da nossa cidade e começamos a primeira audiência pública no dia 27 de março. E no mesmo dia, nós definimos algumas reuniões temáticas e essas reuniões nós seguiremos à risca aquilo que foi pactuado na nossa audiência pública. A audiência pública foi gravada, como a reunião temática de hoje também está sendo gravada. Então, tudo aquilo que foi pactuado, tudo aquilo que foi combinado publicamente, nós vamos estar cumprindo. Então, para o dia de hoje, 3 de abril, foi proposta uma reunião temática sobre cidades inteligentes e economia criativa. Essa vai ser a proposta da reunião desta noite. Vários atores estarão envolvidos, teremos uma sistemática interessante, participativa, que possamos aproveitar bem a noite, discutindo um tema que é muito importante para a nossa cidade e muito importante para todos os munícipes de Vila Velha. Então, eu dou por aberta a reunião temática deste dia e passo a palavra para o nobre vereador Eliosandro Matos, que é o relator da comissão especial, que fará as diretrizes dos trabalhos dessa noite. Desculpa. Só quero anunciar aqui, a presença dos vereadores Eliosandro Matos, como já citei, Valdir, do restaurante, Arnaldinho Borgo, que compõe também a comissão especial de análise do PDM. Quero saudar aqui a presença do nosso secretário municipal de desenvolvimento urbano, professor Antônio Marcos Machado, que está conosco, e estará conosco também nas próximas reuniões temáticas e nas subsequentes audiências públicas também, ok? Quero agradecer aos funcionários da Câmara que estão conosco, dando todo o suporte técnico, o vereador Mirinho também, que está aqui. Então, passo a palavra agora para o nobre relator. Senhor presidente, senhores vereadores Arnaldinho Borgo, Valdir do Restaurante, Mirim Montebeller aqui conosco, secretário Antônio Marcos. Não vai funcionar como som para vocês, porque é só para efeito da gravação, Nós estamos aqui fazendo um exercício que foi pactuado com a sociedade de Vila Velha na audiência pública realizada no dia 27 de março passado. Nós temos uma alegria muito grande em recebê-los aqui para avançarmos um pouco mais no debate propositivo para que a Câmara cumpra o papel dela de ouvir a sociedade vilavelhense antes da formulação de juízo, antes da tomada de decisão por parte dos vereadores da Câmara Municipal. Então, o grupo que propôs a audiência com esse tema é um grupo que trata de temas transversais também, Eles têm interesse em outros tipos de debates, de temas que têm a ver com o tema de hoje, que é a economia criativa com a construção de uma cidade inteligente. Eu vou deixar para o Dória falar sobre a cidade inteligente, para não tirar a fala dele, porque ele já me explicou de uma forma bem tranquila, mas o grupo almeja dialogar com o segmento ambientalista da cidade, o grupo almeja também dialogar com os contabilistas da cidade, o grupo almeja dialogar também com a Prefeitura Municipal, com o Poder Executivo,
E o grupo também pleiteia discutir também com o segmento cultural da cidade, né? E nós ficamos de fazer esse trabalho de mediação, de aproximação entre os diversos segmentos para que a gente possa ouvir de uma forma mais ampla possível a cidade. Quero registrar de forma muito especial, senhor presidente, a presença do senhor Elcio Rezende Dias, nosso vilavelhense querido, muito estimado por todos nós, foi presidente da Federação de Indústrias do Espírito Santo, foi secretário de Estado de Indústria e Comércio, uma pessoa com muitos serviços prestados à nossa cidade e que ainda assim continua a prestar serviços a todos nós. Senhor presidente, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência e para que Vossa Excelência possa ofertar a palavra ao inscrito para apresentar sobre o tema. Então, primeiro inscrito dessa noite, o senhor Dória Porto, pelo tempo de 20 minutos, ok? Aí, vou mandar para você o microfone aí. Pode tirar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Pode começar? Senhor presidente da Comissão Especial de Reformulação do PDM, senhor relator, senhores vereadores componentes da comissão, demais vereadores, meus amigos presentes, eu vou fazer uma apresentação aqui, no máximo 20 minutos, sobre do que nós estamos falando de cidade inteligente e criativa, ok? Vamos lá, por favor. Espero que, não sei se todos vão dar para ver, mas nós vamos falar sobre levar a Vila Velha inteligente, criativa, sustentável e humana. Lembrando que a palavra sustentável aí significa meio ambiente. Tá certo? Nós não podemos criar uma cidade inteligente, criativa, sem pensar no meio ambiente e ter como foco principal o ser humano. Ok? Vamos lá, por favor. Só para os senhores terem uma ideia do que eu vou passar rapidamente, eu vou falar 4 tópicos. Um sobre o que são cidades inteligentes, criativas, sustentáveis e humanas. O segundo foco é a causa do dinamismo das cidades inteligentes, criativas, sustentáveis e humanas. Vou rapidamente falar sobre economia criativa, porque eu já falei na sessão de terça-feira passada sobre isso. E depois fazer algumas propostas do nosso grupo sobre o PDM de Vila Velha e as cidades inteligentes, criativas, sustentáveis e humanas. Vamos lá, por favor, próximo. Próximo. Primeira questão é o seguinte, né? Cada vez mais as cidades, elas concorrem entre si através de buscar investimento, né, de melhorar o trabalho e renda, melhorar a qualidade de vida do cidadão, aumentar a sua arrecadação. Há uma competição entre as cidades para isso aí. Né? Por favor. E o que pode uma cidade ser melhor que a outra? No momento, agora, no século XXI, é se nós transformarmos uma cidade tradicional numa cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. Esse é o principal diferencial que a gente consegue de uma cidade para outra, para captar recursos, captar visitantes, né, aumentar a arrecadação. Isso é o principal ponto de diferencial entre uma cidade e outra. Próximo. Agora, quando a gente fala de cidade inteligente, o que está por trás disso aí? Né? Eu brinco, entre aspas, aí, não é que os outros sejam burros, não. Tá? Quando a gente fala de cidade inteligente, é que nós estamos tratando de novas tecnologias. Como é que se usam novas tecnologias na cidade e a criatividade, que são os fatores indispensáveis para se montar uma cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. Ou seja, novas tecnologias e a criatividade. Próximo, por favor. Pode ir. Toda cidade inteligente, criativa, eu vou agora falar só cidade inteligente, criativa, para não ficar toda hora falando sustentável humana. Toda cidade inteligente e criativa, ela é atrativa para os cidadãos,
para os moradores, para os empreendedores, para trabalhadores e visitantes. Isso é muito importante para as cidades inteligentes e criativas, né? A gente consegue, numa cidade inteligente e criativa, construir um ambiente de inovação que estimula soluções criativas, gerando mais emprego, né, e reduzindo as desigualdades. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando sobre cidades inteligentes e criativas, nós estamos tratando em todos os níveis sociais, tá certo? Não é na camada A, B, C, D, tá certo? Mas são todos os níveis sociais, nós trabalhamos numa questão de cidades transversais. Ok? Próximo. Pode ir. As cidades inteligentes e criativas atendem às necessidades presentes e futuras dos seus moradores. Tá certo? Os senhores vão estar discutindo durante muito tempo aqui a questão do PDM. Lembre que, tá certo, tendo uma cidade inteligente e criativa, com toda a questão que está se tratando no PDM, né, vai atender às necessidades presentes e futuras do cidadão, sempre respeitando a geração de trabalho e renda, as questões sociais e as questões ambientais. Tá certo? Se não tratar desse quadrilátero, vamos chamar assim, nós não estamos tratando de cidades inteligentes e sustentáveis. Nós temos que pensar na questão econômica, na questão social, na questão ambiental, né, e na geração de trabalho e renda. Ok? Próximo. Quais são as causas do dinamismo das cidades inteligentes e criativas? São as tecnologias digitais. Todos os senhores aqui, provavelmente, devem ter essa questão de tecnologia. Todos devem estar com celular aqui dentro. Nós estamos aqui com pendrive trabalhando, nós estamos com notebook, né? Tem as televisões, que o pessoal chama televisões inteligentes, né? A base de tudo isso são as tecnologias digitais. Por quê? Porque as tecnologias digitais, o celular, o computador, a internet, ela faz com que a gente consiga, numa cidade inteligente, que o poder público se articule e converse com a sociedade como um todo, tá certo? De uma maneira participativa, tá certo? Muito mais dinâmico, quando se utiliza todas essas tecnologias digitais. Próximo, por favor. Vai devagar. Outra causa, a rede elétrica inteligente. No caso aqui de Vila Velha, por exemplo, o prefeito Max Filho, outro dia, deu, inclusive, uma entrevista num canal de televisão. A prefeitura de Vila Velha está se articulando, tem um convênio com o BNDES para fazer a rede elétrica inteligente na cidade de Vila Velha. Provavelmente será a primeira cidade do estado do Espírito Santo que terá uma rede elétrica inteligente. O que é isso? Nós sabemos que, como o ser humano tem dentro do seu corpo, né, o sistema nervoso de uma cidade é a rede elétrica que tem dentro da cidade. E uma rede elétrica inteligente e criativa, ela tem sensores, ela tem lâmpadas de LED, ela tem Wi-Fi, tem sensores que se conectam, ou seja, a gente está tratando de outro mundo. Quando se fala isso aí, a Prefeitura de Vila Velha já está avançando junto com o BNDES. A informação que nós temos, o secretário Antônio Marques até pode depois confirmar, provavelmente nesse mês de abril, o BNDES estará lançando um edital nacional para captar uma empresa para fazer a modelagem da rede elétrica, porque isso aí é feito através, depois, de PPP, participação público-privada. Isso é uma das causas do dinamismo das cidades inteligentes e criativas. Próximo. Outra coisa que se fala muito isso aí, internet das coisas, tá certo? Isso, numa cidade inteligente, tem isso. Tá certo? A gente, quando está dentro de um carro, parece que não, mas nós estamos fazendo internet das coisas. São coisas conectando com coisas. É o GPS conectando com o nosso carro, para a gente ver o que está acontecendo. Mais rapidamente está chegando em casa e vai, através de geladeira inteligente e outras coisas inteligentes, são a internet das coisas. Outro aspecto é que tem muita informação,
todos sabem a quantidade de informação que existe. Então, para que a cidade eficazmente seja inteligente e criativa, ela tem que tratar numa quantidade enorme de dados que é chamado de Big Data. Essas são as causas, então, das cidades inteligentes e criativas. São as tecnologias digitais, que eu falei, celular, etc., e mais principalmente esse tripé. Próximo. E como é que uma cidade inteligente, criativa e sustentável humana? Como é que é essa cidade? Vamos lá. Primeiro, o governo, o setor público, ele tem que usar essas novas tecnologias, ele tem que ser criativo e participativo. Ou seja, o setor público tem que utilizar toda essa tecnologia para poder avançar e desenvolver a cidade, principalmente ser participativo. Você pode ter sistema de sensores em rede elétrica, como eu já comentei, que aumenta a segurança da cidade. Pode-se ter segurança inteligente e criativa no policiamento. Certo? O policiamento pode fazer isso aí através de aplicativos específicos, usando a rede elétrica inteligente. Próximo. Pode-se ter coletores de resíduos, de lixo, com sensores, quer dizer, essas caçambas que a gente vê, em vez de ficar toda hora passando o carro de caminhão de lixo, tendo sensores, na hora que a central lá de captação de lixo sabe que está cheio aquela caçamba, ele vai lá pegar, ele não fica andando para cima e para baixo, tá certo? É outro ponto. Mobilidade urbana inteligente e criativa, tá certo? Através da rede elétrica, através dos sinais, semáforos, pode-se ter isso aí também. Próximo. A gente pode ter laboratórios vivos, chamados em inglês Living Labs, para desenvolver as pessoas nas várias áreas, nas várias regiões de Vila Velha, criando laboratórios vivos, articulado o setor público com o setor privado e as pessoas. A cultura pode ser mais inteligente no sentido de utilizar esses aplicativos e outros pontos, inclusive todos veem aí, o pessoal já usando aquela realidade virtual para ver como é que está a questão em teatro, cinema, etc. Pode-se ter um turismo inteligente e criativo. Tudo isso aí, evidentemente, não se constrói tudo de uma vez. Vai aos poucos se construindo. Próximo. A educação também pode ser muito importante com essa questão de conceito de cidades inteligentes e criativas. Muito importante também, o senhor já deve estar vendo em jornais, assistência médica inteligente. Os PAs, as unidades de saúde, podem se articular, tá certo? Usando a rede elétrica inteligente e saber pontuar em qualquer unidade de saúde, tá certo? O que está acontecendo. Para o setor econômico e industrial, a famosa indústria 4.0, a chamada quarta revolução industrial, também está isso aí. E, inclusive, também se ter uma vida saudável, inteligente e criativa. Todo esse foco, com aquela base, pode se construir numa cidade e ela se transformar em cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. E é no coração da economia criativa que estão os setores criativos. Eu falei até agora sobre o que é a questão da cidade inteligente e criativa. Agora, o que é a economia criativa e onde estão esses setores criativos? Eu falei rapidamente na semana passada, estou trazendo de novo para os senhores, porque a pessoa fica, bom, mas o que é setor criativo? O que é isso? Nós tratamos, na realidade, de 13 setores criativos. No setor da cultura, nós temos as expressões culturais, que é o artesanato, é o folclore, é a gastronomia. Eu estava vendo até hoje o jornal, parece que está tendo aí a Economia Solidária, está fazendo aqui em Vila Velha um evento aí. Nós temos patrimônios e artes, é o serviço cultural, é museu, é patrimônio histórico. Nós estamos aqui numa região de patrimônio histórico. A música, tá certo? É outro setor criativo. As artes cênicas, o teatro, a dança, todo esse bloco
são setores culturais que compõem os setores criativos. Próximo. No lado do consumo, nós temos a publicidade, a arquitetura, com os designs, as edificações, o design, pode ser design de móvel, design gráfico, a moda, usando as roupas que nós usamos, a moda, são setores criativos do setor econômico. Próximo. As mídias, tá certo? São outros setores criativos. São os editoriais, edição de livro, de revista, de jornal, os audiovisuais, a transmissão, programa de transmissão, distribuição do audiovisual e a tecnologia. Evidentemente, se nós estamos falando de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, é evidente que o setor tecnológico são setores criativos. E nós, dentro dos 13 setores que eu falei, nós cuidamos, trata-se da pesquisa e desenvolvimento, no setor de tecnologia, a biotecnologia, que é importante, está cada vez mais avançando, e as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs. Então, nós temos lá o setor, nos setores criativos, 13 setores, na área da cultura, na área do consumo, na área da mídia e na área de tecnologia. Esses 4 setores estão detalhados e colocados na proposta que a Prefeitura de Vila Velha encaminhou do PDM aqui para os senhores aqui na Câmara. Ok? Próximo. Bom, só para efeito de informação, olha como é que é a questão do emprego. Essas são informações de Vila Velha. A última informação que nós temos do IBGE é de 2015. Nós não temos informação mais recente. Mas olha a diferença entre o salário médio mensal dos trabalhadores. São só trabalhadores formais aí. Nós não estamos trabalhando do trabalhador informal. No trabalhador formal, a média salarial é R$ 2.000. Era em Vila Velha em 2015. Dos trabalhadores do setor, daqueles 13 setores criativos, a média é R$ 3.348. Vejam que os trabalhadores do setor criativo, tá certo? Uma média salarial é muito acima da média salarial do trabalho de modo geral. Nós vemos aí que há muito espaço para desenvolver a economia criativa dentro de Vila Velha. E olha o peso que tem no PIB também em 2015, no Produto Interno Bruto da economia criativa em Vila Velha. 2,2 bilhões de reais. Foi o que teve de receita aqui, no PIB, que é tudo que foi produzido aqui em Vila Velha em 2015. 2,2 bilhões de reais produzidos na economia criativa, através do setor de confecções, do setor da construção civil, dos setores todos que abrangem aqueles 13 setores criativos. Não é pouca coisa. Meus senhores, não é pouca coisa, 2,2 bilhões de reais. Hoje é mais, porque nós estamos falando de 2015, nós tivemos anos de recessão aí, mas tem uma coisa que acontece no setor da economia criativa e nas cidades inteligentes e criativas pelo mundo. Com toda a recessão que teve no Brasil, com todo o problema que teve internacional desde 2008, os setores criativos no mundo e no Brasil passaram ilesos. Eu não trouxe aqui informações do Brasil, nem do Estado do Espírito Santo, de modo geral, que nós temos, o nosso grupo tem, porque nós estamos tratando de Vila Velha. Mas as informações todas que nós temos, informações estatísticas de IBGE, de outros setores, OCDE, etc., os setores criativos passaram ileso de todo o problema que teve em termos mundiais e em termos aqui dos últimos anos no Brasil. Próximo. O importante aqui é o seguinte, uma cidade inteligente, criativa e sustentável humana não é de qualquer jeito. Quando é que elas serão inteligentes, criativas e sustentáveis humanas? Primeiro, quando os investimentos que foram feitos dentro dela, tá certo? Utiliza os investimentos na criatividade do capital humano e social. Não é utilizar em qualquer coisa, não. 2 minutos, então vou lá para o último. Vai para o último. Vai, volta. Proposta para o PDM, que eu acho que é importante. Primeiro,
promover a transformação de Vila Velha de uma cidade tradicional, essa é a proposta que o nosso grupo está trazendo, para uma cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. Próximo. Nós estamos propondo o seguinte, que no capítulo 4 do Desenvolvimento Econômico Sustentável, tem uma seção 1, chamada da Política de Desenvolvimento da Economia Criativa. Isso que foi encaminhado, foi conversado no nosso grupo lá com a Prefeitura. Nós estamos propondo uma questão de redação que seja mudada para a seção da Política de Desenvolvimento da Economia Inteligente, Criativa, Sustentável e Humana, que fosse articulado, colocando a questão para esse conceito mais abrangente de cidade inteligente. Próximo. Substituir a expressão, em todo nessa seção, substituir a expressão economia criativa sustentável de Vila Velha, que estão em vários locais ali, por economia inteligente, criativa, sustentável e humana de Vila Velha. Questão de redação. Próximo. Nós estamos propondo incluir no artigo 37 desse capítulo um item sobre o Parque Tecnológico de Vila Velha. Foi falado isso na reunião passada, o secretário chegou a comentar a questão de Parque Tecnológico. Nós estamos propondo que tenha um item falando especificamente sobre o Parque Tecnológico de Vila Velha. Próximo. Nós estamos propondo também criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com o objetivo de desenvolver e implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Isso está colocado lá, esse plano está colocado lá, tá certo? Nós estamos propondo que seja criado esse conselho para que seja desenvolvido o plano. E estamos propondo também que seja incluído nos anexos, porque uma tabela de KNAI do que são esses setores criativos. KNAI é aquele o cadastro, né, nacional, né, tá? Porque senão na hora da prática vai chegar lá o funcionário público. Bom, mas porque enquadra, não enquadra, como é que não é? Nós estamos propondo que seja incluído no anexo uma tabela que fique claramente quais são os KNAIs da economia criativa, para não dar dúvida na hora de enquadramento dos empreendimentos públicos futuros que poderão vir. Próximo. Ok. Pode passar. Bom, é isso que nós gostaríamos de trazer. Tá? Espero que tenha... Foi muito rápido, mas espero que tenha apresentado. Okay. Obrigado. Seu Dória. Vamos. É disponibilizado? A mídia só pode compartilhar com a gente? Já está aqui no computador. Isso. Pode ficar aqui? Pode até aqui. Está aqui já. São dados que orientarão a nossa formação. Isso. Nós vamos agora... Pois não. Nós já estamos... o grupo, uma vez na CEPIS, nós estamos oficialmente, depois de dando entrada aqui, nas propostas que nós fizemos, que eu só trouxe um resumo aqui, de redação. Isso. Muito bem. Só pegando assim a fala do Dória Porto, excelente, parabéns. Todas as propostas, elas devem ser formalizadas, né? A formalidade é um ato importantíssimo para o nosso trabalho, né? Então, assim, as propostas, elas precisam, né, estar enquadradas numa formalidade do ato processual. Isso é muito importante, né, para o nosso trabalho aqui. Então, por favor, né, o protocolo da Câmara está aberto, protocola no nosso protocolo geral, formaliza-se um processo, esse processo sobe para a gente, tá bom? Pois não. Vai ser protocolado oficialmente através da ACP. Ótimo. Ok. Eu só queria suscitar uma questão de encaminhamento dos trabalhos, que nós tivemos uma reunião prévia, um brainstorm, uma conversa rápida antes da reunião de agora, e o segmento de economia criativa e cidade inteligente fez uma proposta de encaminhamento dos trabalhos da comissão, que eu queria submeter aos vereadores presentes, que são membros da comissão, no sentido de que nós retiremos um representante dos grupos da sociedade civil por tema,
para apresentarem como relatores na audiência do dia 18 de abril os temas, né? O representante que o segmento escolheu para falar foi o Fernando Pignaton, que não pôde participar deste restante da audiência, esteve no começo e saiu. Então, se Vossa Excelência, o vereador Maturano, o vereador Maturano está ali, se tiverem de acordo, a gente teria um representante da sociedade civil e os vereadores teriam mais um comportamento de ouvirem aquilo que a sociedade tiver elaborado nos temas. Então, era esse o encaminhamento, senhor presidente. Pertinente, acatado por todos nós. Tá? Nós vamos abrir agora para os encaminhamentos. Foi distribuído as folhas, né? Os formulários. Isso. Assim, aqui é bem democrático, né? A gente quer ouvir o máximo de pessoas possível. Alguém, se já tem, por favor, passe para nós. Cadê? A Sevilla. Deixa. O relator. Pois não, só um minutinho, o vereador Oswaldo Maturano. Não sei se todo mundo teve dificuldade de chegar aqui, mas a questão da festa da penha, até segunda-feira vai estar bem complicado chegar aqui na Câmara. Então, eu queria sugerir que a cidade tem outros lugares que a gente pode estar usando, tipo o auditório da prefeitura, Titanic, o teatro, enfim. Nós temos outros espaços, Colégio Vasco Coutinho, Defensoria, né? Nós temos outros espaços na cidade que eles são abertos. Queria sugerir, se todo mundo concordar, claro, aproveitar que o quórum aqui está alto, que a tendência é ir esvaziando, que a gente pense até o que tiver de agendas até segunda, que segunda é Só o... tem mais uma. Então, Só tem um porém que eu queria partilhar com o vereador Maturano. Talvez nós tenhamos que dar posse a um prefeito no final de semana. também. Né? Provavelmente. Então, nós, eu e o vereador Rogério, nós estivemos conversando de forma preliminar, mas entendemos que não devêssemos nem levar a possibilidade de transferirmos a audiência de hoje ou de trocarmos de lugar, dado que foi a mesma marcada numa assembleia municipal, numa assembleia com todos os segmentos da cidade. Aí nós não nos sentimos confortáveis de termos remarcado o local, nem remarcado o horário. Então, assim, se Vossa Excelência entender diferente, a gente vai dialogar, mas tendo em vista que foi deliberado na Assembleia do dia 27 de março, até eu encareceria ao vereador para poder a gente manter o que foi deliberado naquela Assembleia. Porque... Acho que quinta-feira não vai estar mais complicado de chegar, não? Pode ser, mas nós temos que estar preparados para isso, para aquilo outro. Como é que a gente vai fazer no final de semana, por exemplo, com a situação iminente de posse de um prefeito? Nós vamos ter que estar pronto aqui, os vereadores não vão poder viajar, né? Porque nós precisamos ficar por aqui. E, assim, eu queria encarecer, fazer um pedido pessoal ao amigo vereador Maturano, para a gente manter aqui, porque foi uma assembleia ampla, e para que ninguém depois possa dizer que desconhece o local da reunião, que houve uma alteração, e aí mas tem as famosas fake news. Eu falei com o Pignaton sobre esse negócio de fake news, e aí ele até riu. Nós temos as inscrições aqui. Isso. A Sevilla, quem é o representante, por favor? Carminha e Cristina. Pelo tempo de 3, por favor. A Sevilla. Qual é o seu nome? Isso. Cristal. Só registrar a presença aqui do Jefferson, subsecretário de Desenvolvimento Urbano do nosso município. Eu pediria que falasse o nome e a RG para a gente poder assegurar. Sim. Nós temos uma apresentação aqui, já vai ficar mais fácil para se apresentar. Meu nome é Cristal Carvalho, eu sou jornalista, eu sou de Vila Velha, a nossa empresa é em Vila Velha. Eu estou aqui, neste momento, falando em nome da Sevilla. Só apresentar rapidamente a Sevilla, e vocês vão entender porque eu estou representando a Sevilla neste momento.
é daqui, de Vila Velha, ela surgiu em 2007 pela reunião de alguns empresários, iniciativa de alguns empresários de Vila Velha, um grupo pequeno naquele momento, e esse grupo ele era e continua sendo apartidário, sem conotação ideológica, sem fins lucrativos, é uma instituição que pensa políticas e ações positivas para o desenvolvimento econômico e socioambiental de Vila Velha. E, recentemente, pode passar, Marcos, por gentileza, há coisa de 30 dias houve uma eleição e nós temos uma nova diretoria que compõe hoje a ACVila, a Associação dos Empresários de Vila Velha, no qual eu estou, neste momento, como presidente. Nós temos aqui o diretor institucional, o seu Elcio Rezende, o Álvaro Moura, que não pôde estar aqui hoje, que a empresa dele é a Adeli ali próximo da ponte. E nós temos também o Fernando Kobe fazendo parte da diretoria da ACVila. Apesar de que, na verdade, assim, nós até estamos antecipando um pouquinho as coisas, porque nós estamos montando o planejamento estratégico, então a gente não... É mais um momento para nos apresentarmos para vocês, porque a partir desse planejamento estratégico é que, de fato, nós vamos poder dizer quais serão os rumos, quais as ações, quais os comitês que serão lançados, que serão colocados, que serão postos para dirigir, para orientar a instituição. De qualquer forma, o objetivo da associação é uma participação ativa dos empresários no processo de reflexão e de formulação de ações, objetivando o desenvolvimento do município de Vila Velha, abrangendo as dimensões econômico, social e ambiental, buscando uma sociedade mais justa e mais humana. Tá? A ACVila faz parte hoje de uma rede empresarial. Nós não somos isolados aqui em Vila Velha. Faz parte de uma rede que é composta por 9 outras associações de todo o estado, ou seja, 8 outras, né? Nós somos a 9ª instituição. Como vocês podem ver ali no mapa, está de norte a sul do estado do Espírito Santo. Além das 9 associações, do mesmo modelo da ACVila, multissetorial, tá? Com mais ou menos o mesmo formato que a ACVila, temos também o Espírito Santo em Ação, todos de forma horizontalizada. Então, nós não estamos pensando de forma isolada, mas agindo, pensando as ações de forma, aí sim, de acordo com as necessidades e as demandas de Vila Velha, do grupo de Vila Velha, de um planejamento estratégico que saia de empresários de Vila Velha. Isso aqui não é novidade para os senhores, mas eu só gostaria de reforçar, e por isso nós colocamos aqui, que as receitas do município, as fontes das receitas são essas fontes, né? Elas vêm de impostos de pessoas jurídicas e vêm de impostos de pessoas físicas, de cada um de nós. Isso é muito claro. Eu não consegui identificar, eu fiz uma pesquisa para saber qual o percentual, porque o portal da prefeitura está lá muito claro os dados, mas quando você clica em impostos, tem um número maior, você não consegue saber quanto diz respeito ao ISS, quanto diz respeito ao IPTU, ou seja, o que é fonte das empresas, o que é fonte das pessoas. Mas de um modo geral, as empresas geram maior número de impostos que fazem com que as cidades possam gerar os seus serviços e entregar à população. A gente sabe que é assim que funciona. Então, se é assim que funciona, o papel da ACVila, de uma instituição como a ACVila, é buscar fortalecer o empresariado do município. Ter ações que possam fazer com que isso aconteça. Nós fizemos um levantamento na Junta Comercial do Espírito Santo e, em Vila Velha, eu não sei se os senhores sabem, tem menos de 18 mil empresas. Nós temos uma população de quase 500 mil habitantes e temos apenas 18 mil, não chega a 18 mil empresas. Esses dados... a gente está compilando melhor esses dados num outro momento, se os senhores me derem oportunidade, a gente vai poder trazer isso aqui e apresentar de uma forma melhor e mais clara, mas a maioria dessas empresas estão entre micro e pequenas empresas. Possivelmente, em torno de 80% está dentro dessas de micro e pequenas empresas.
Então, o papel da associação, ao meu ver, ele se torna ainda mais fundamental, porque nós estamos falando de pessoas que muitas vezes, ele é a própria empresa, e ele luta para sobreviver. Ou então ele tem 2, 3 funcionários e pretende crescer, e ele luta com isso. Então, nós estamos aqui para apoiar essas iniciativas. De que forma nós vamos fazer? Ok, nós vamos ainda estudar, mas eu gostaria de apresentar a Servila e dizer que a economia, a cidade inteligente, criativa e humana, ela tem tudo a ver com isso. Quando formos pensar todas as diretrizes, nós vamos pensar em comitês que tenham o meio ambiente, que tenham todas essas ações para que a gente possa desenvolver essa cidade muito bonita que foi colocada aqui, que a gente pretende colocar em prática. Muito obrigada. Deixa ele salva para nós. Escreveu, por favor, José Carlos Bergarini. E Evandro Milê. Evandro Milê. Próxima inscrita, Carminha, que é funcionária desta casa, representando também o Fórum Popular. Boa noite. Maria do Carmo. Na verdade, apesar de eu ser funcionária daqui, eu represento as entidades ambientalistas, sou bióloga, e a gente atua na questão ambiental do município de Vila Velha há alguns anos. Seu Dória, ele iniciou a fala. Eu não vou fazer a sugestão nem proposição, eu queria só fazer alguns registros, seu Dória. A primeira fala que o senhor fez, né, foi crucial, meio ambiente. Não tem como pensar em cidades inteligentes sem falar no meio ambiente. E aí eu queria fazer alguns questionamentos, né? Como pensar em sua proposta, né, que o senhor está trazendo de cidades inteligentes, considerando que a minuta da revisão de PDM, em quase todos os seus artigos do PDM vigente, referentes aos EIVs, todos foram resumidos quase a zero, os artigos referentes aos estudos de impacto de vizinhança. A gente considera que houve um retrocesso, muito retrocesso. Outro retrocesso também que a gente observou na minuta proposta do PL 040, e que a gente considera um dos instrumentos muito importantes, o zoneamento ambiental. Como pensar numa cidade inteligente se não existe em Vila Velha um zoneamento ambiental do nosso município, que aí esse zoneamento ele seria extremamente importante para definir aonde pode, aonde não pode, o que é ambiente, o que não é, né, o que pode fazer empreendimento, até onde a gente pode ir. Então, esse item também foi suprimido. E aí, pensando também no tema, no capítulo de economia criativa, eu gostaria de saber 3 perguntas. Quais programas de incentivos que o município propõe ou ele tem para trazer esse capítulo para o PDM, né, a revisão do PDM, sobre a economia criativa? Quais os programas de fomentos que o município também tem para as ações sustentáveis, principalmente aquelas de uso de energias limpas, reaproveitamento de águas pluviais, por exemplo? E quais os programas de incentivos fiscais também que o município tem ou ele está propondo para a produção de tecnologias que possibilitam práticas sustentáveis, já que o senhor falou muito na questão do meio ambiente, e aí eu observei também que o capítulo inteiro de economia criativa não tem nada sobre a questão ambiental. Então, a gente queria sugerir que vocês pudessem trazer artigos, alíneas, parágrafos específicos sobre a questão ambiental nesse capítulo da economia criativa. Pediria só a Carminha, com a anuência do presidente, se ela pudesse disponibilizar as perguntas por escrito para facilitar a resposta das pessoas que vão responder, do Dória Porto e do secretário Antônio Marcos. Você pode, Carminha? Ah, está aqui. Mas... Ah, tá. Essa aqui é da doutora. A parte por escrito para eles poderem responder, porque eles não vão guardar tudo na cabeça. Aí depois a gente devolve. A gente devolve o rascunho depois. Mas aí aí você vai ter que fazer várias.
Tá joia. A gente vai, então, passar a palavra... Peraí, passar ao presidente. Próximo, então, Cristina Pupim. Bom, que bom. Bom, boa noite a todos e todas. Sou Cristina Pupim, presidente atual do Movive e participante também do Fórum Popular de Defesa de Vila Velha, que vem há bastante tempo estudando essa peça do PDM, discutindo em coletivos. A Carminha também faz parte desse fórum. Já tivemos uma reunião com os prezados vereadores aqui nessa mesma sala, discutindo várias questões do PDM e alguns encaminhamentos. Em relação a essa questão que foi apresentada hoje, acredito por ser uma coisa recente do município, porém não é uma coisa nova dentro do contexto geral. A gente já discute essa questão da economia criativa há um tempo. Fico feliz de ter considerado isso no nosso PDM, porém, eu acho que a gente tem que ter cuidado no que vai considerar de produto no PDM. Primeiro, está muito amplo, né, a proposição. Eu acho que é bom porque dá a possibilidade de você criar e colocar uma situação, porque o PDM é uma lei. Então, se a gente coloca muita coisa em gessa para poder você implementar alguma situação, talvez você tenha problema de implementação de uma proposição ampliada. Outra questão que é uma preocupação nossa também, que a gente vem discutindo no fórum, é a questão no PDM todo que coloca realizar planos, e aqui a gente vê também a proposição de fazer o planejamento, né, de Vila Velha, da Vila Velha Cidade Inteligente e Criativa. Então, que a gente coloque prazo. Tá? Até tantos dias, meses, ou seja, após a aprovação e sanção dessa lei. Entendeu? Porque a gente já vem de vários PDMs anteriores, com proposições dentro do texto da lei, que coloca algumas situações de criação de legislações específicas dentro do plano de desenvolvimento do município, e que, na realidade, não amarra em prazo, e a gente não tem até hoje esses planos. Então, fica esse encaminhamento, é um encaminhamento que a gente vem discutindo também no fórum, de forma ampliada. E eu queria que me explicasse, se não ficou claro para mim, a questão do representante da sociedade civil que vocês colocaram anteriormente. Eles elegem o representante da temática. E aí o representante escolhido será o relator na Assembleia Geral do dia... Ah, sim, sim, ótimo, ok. Tá, ok, agora consegui entender melhor. Ok, obrigado. Meu nome tem várias derivações aí, mas o que falar eu aceito. Cacá. Tá, é Carlile Trindade, tá? Eu sou da iniciativa privada, eu sou especialista em gestão cultural. Eu fiquei 8 anos no Rio e em 2017 eu retornei. E fico muito feliz que movimentos como esse estejam acontecendo em Vila Velha. Esse espaço de diálogo ele é fundamental. Acompanhei muita coisa que aconteceu no Rio, em termos de economia criativa, que hoje se destaca como, no ranking de economia criativa como principal estado em termos de economia criativa, e muita coisa bacana sendo feita por esse grupo que o Dória está capitaneando. E eu queria salientar uma dessas coisas que eu acho que são, uma delas que é fundamental, e está muito atrelada à iniciativa pública, o investimento público nesse sentido. Então, para a gente falar em economia criativa, para a gente falar em investimento, não há outra forma que não o investimento da iniciativa pública junto com a iniciativa privada, né? Falaram aqui dos pequenos empreendedores. A gente está falando de uma economia que é sustentada por pequenos empreendedores. Então, a gente precisa falar de capacitação. Então, dentro do PDM, eles contemplam uma incubadora para projetos criativos, que eu acho que isso é fundamental, que é o investimento do setor público nesses pequenos empreendedores, porque a gente está falando de uma economia que vem sendo sustentada pelo mecenato, e não é de um governo passado, a gente está falando da antiga Grécia.
Então, é uma economia sustentada em projetos, um projeto que se inicia, que se encerra. E ele vive, realmente, é uma pessoa que é o próprio artista, que se sustenta, que faz a gestão do negócio, que faz a comercialização, que faz a arte, que faz tudo. Então, essa capacitação vem trazer esse novo ar, essa nova visão, essa nova mentalidade, né? De que ele precisa ser o gestor do negócio e preparar mais pessoas para gerirem negócios também. Então, é muito fundamental essa parte da capacitação. Para a gente realmente ter uma cidade inteligente e criativa, a gente precisa investir na capacitação desses negócios, entendendo quais são as vocações, né, das regiões que o Eliomar, junto com o Dória, estão fazendo muito bem, entendendo essas vocações e investindo em capacitação, porque não é simplesmente existir como economia criativa, é atuar como um mercado estratégico. E a gente não está aqui pedindo dinheiro como caridade, é uma economia que gera muito dinheiro. A gente está falando no Rio na casa de 11 bilhões. O Dória mostrou 2,2 bilhões aqui só em Vila Velha. Então, assim, é investimento e é fundamental. Tá? É só essa a minha fala. Muito bem, tá? Obrigado. Eglaí Carvalho, do IFES. Instituto Federal Tecnológico. Quem quer sentar na cadeira? Pronto. Ele vai sentar. Vou sentar, então. Fazer a... Bem, professor Eglaí Carvalho, do IFES, aqui de Vila Velha. Boa noite a todos e a todas. Vou aproveitar o que a colega acabou de falar aqui, que foi uma deixa, né, para a minha fala. A gente não pode falar de economia criativa sem relacioná-la com a educação. Não é? Nesse sentido, para iniciar a discussão, a gente pode pensar que aqui nós temos um Instituto Federal do Espírito Santo, com 98% dos professores doutores, são 1.300 alunos, com cursos que vão do ensino médio integrado ao mestrado, em breve doutorado. Vamos implantar esse ano uma incubadora. Começamos a incubadora o ano passado, em parceria com o Vasco Coutinho. Conseguimos levantar como demanda, as nossas principais demandas foram economia criativa e na área de biotecnologia, porque o nosso eixo aqui em Vila Velha é biotecnologia, química e educação. E a gente percebe que a importância do plano, que ele preveja essa questão da necessidade de formação e de profissionalização das ações, né? Não só das pessoas, mas como também das ações. Isso significa investir em inovação, investir em tecnologia, em criatividade, e isso se aprende. Né? Isso não é um dom divino, isso existem metodologias, técnicas, pessoas capacitadas para desenvolver essa formação. E acreditamos que um dos passos para essa formação é que o plano prevesse a necessidade de um ambiente de inovação, de colaboração e de parcerias, né? Que o município estivesse aberto. A gente não pode pensar também em economia criativa sem investimento em essas parcerias, né? Parcerias federal, estadual e acredito que até internacional, porque a gente tem condições disso, né? Um outro exemplo também que a gente quer colocar, entendendo essa educação como essa rede de parcerias, né? É a parceria que nós já estamos fazendo com a Prefeitura de Vila Velha. Nós estamos envolvendo nossos alunos em educação ambiental nas escolas. Nós pretendemos desenvolver uma pesquisa para estudar o uso de resíduos, né, e educar os alunos e a população para o uso de resíduos nas escolas. A educação dos jovens e adultos também, que precisa ser resgatada e colocada dentro dessa formação, porque a inovação ela existe em qualquer classe social e a gente tem que estimular, né, todas as classes. Nós já temos agora implantado no IFES também o Centro de Referência em Inovação e Arte, que a gente entende que essa formação ela tem que se basear, primeiro em diagnóstico. A gente tem que diagnosticar quais são as dificuldades e as potencialidades do município, visibilidade dos empreendimentos, formação e, finalmente, o investimento, sendo que essas etapas são contínuas, né? Então, a gente gostaria aqui de defender que tudo aqui que se falou de meio ambiente, de inovação,
de economia, né, e especialmente de economia criativa, significa investir em educação. E essa educação não pode ser uma educação tradicional, né? Tem que ser uma educação que sirva como um espaço de oportunidades, de desenvolvimento. Tem que ser uma educação inovadora. Tem que ser uma educação que a cidade seja educativa, que a cidade tenha espaços de investimento, espaços de educação formal e não formal, para que nós possamos, de fato, desenvolver tanto o jovem, quanto crianças, quanto os adultos, para essa potencialidade. A gente acha que essa tríade, né, inovação, criatividade e tecnologia, ela deve estar presente na educação desde as séries iniciais, na verdade, desde o pré, né, até aos níveis mais avançados. Então, não se pode pensar num plano de economia criativa sem uma educação criativa, inovadora, sustentável, e significa rever a forma, né, como a educação tem sido concebida no município até o momento. Muitos esforços, alguns avanços, mas a gente acredita que nós ainda não conseguimos desenvolver todo esse potencial, né? Então, o meu encaminhamento é esse. Pensar nessa questão da relação do município com os outros entes federativos, inclusive internacionais, né? E um dos eixos seria a educação pela sua natureza interdisciplinar, né, e transversal. Porque a gente acha que, se não o plano não tocar ou não dialogar, né, com a educação nessas interfaces, nós não vamos ter quem vai tocar, né, quem vai desenvolver as ações aqui que estão sendo propostas. Então, essa que era a minha palavra. Muito obrigado. Antes do próximo inscrito, professor Eglaê, se o senhor nos der a honra, a comissão gostaria de fazer uma visita ao IFES em loco para ver como é que, né, pessoalmente, como é esse trabalho. Se nos der essa oportunidade, depois passar o telefone para a gente, tá bom? Obrigado. O próximo, Manuel Góes, do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Manuel Góes, sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e presidente da Comissão de Artistas e Segmentos Culturais do Estado. É importante esse momento, importante essa fala, mas nós vamos tocar no assunto que é o nosso segmento, que é a cultura. O professor acabou de falar em educação, eu queria permitir a permissão, também ao senhor que falou já no ponto final do projeto, mas nós temos que falar do início. Então, eu escrevi aqui para ser bem ágil, bem rápido, tá? Para que todos nós possamos refletir. Entendemos que as atividades culturais e criativas têm duplo valor, simbólico e econômico, e são baseadas na criatividade humana, porque trazem em si valores, modos de ser e de pensar, que são próprios da cultura. Criatividade não se estoca. Matérias-primas de outras atividades são estocáveis. Se você não usa, num determinado momento, a sua criatividade, você guarda para depois a sua mercadoria. Mas a criatividade, provavelmente, você não consegue guardar, ela se vai. Há uma urgência, assim nós entendemos aqui em Vila Velha, de desenvolvermos maneiras de melhor aproveitar a nossa vocação para as atividades que têm peso econômico muito grande e apresentam um potencial gigantesco e inexplorado, que poucas cidades têm. Se esses setores forem estimulados pelo poder público, se tiverem mais investimentos privados em instrumentos de créditos, faremos de Vila Velha verdadeiramente a cidade de cultura e histórica capixaba. Afinal, aqui nasceu o Espírito Santo. Somos uma das mais antigas cidades do Brasil e precisamos nos fazer reconhecer e respeitar. Se faz necessário, de um lado,
sensibilizarmos toda a sociedade, os políticos, o governo, e, do outro lado, formularmos um conjunto de políticas mais eficientes. Esse é o nosso desafio. Assim nós fazemos nosso trabalho voluntário no Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha e no Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. É muito importante termos aqui no município um conjunto de diretrizes, políticas e ações voltadas à economia criativa. Muito importante. Precisamos dar mais valor à nossa cultura. Saber entender o que é cultura. Reconhecer a importância da nossa rica história capixaba. Temos que ter um plano de cultura municipal claro, objetivo e sustentável. E também uma secretaria de cultura forte e una. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. As pessoas e os gestores públicos e privados valorizam muito mais setores que já não têm peso econômico significativo, caro amigo Marquinhos. Há uma má vontade de enxergar novas atividades culturais e criativas por sua dimensão econômica. Ninguém quer enxergar a cultura como economia. São encaradas muito mais pelo lado da festa, do entretenimento e da diversão. Carecemos de maior atenção ao patrimônio cultural Canela Verde, preservando os nossos poucos monumentos históricos. Fiquei muito preocupado com a matéria que eu vi hoje da tribuna. Preservar e conservar nosso rico acervo material e imaterial, como também o nosso folclore, que identifica as nossas tradições, as nossas origens. Somos, portanto, contra toda e qualquer construção aqui no sítio histórico da Prainha. Não importa a altura que seja, qualquer altura que seja, patrimônio histórico se preserva. Nós temos um grande potencial histórico aqui e não é aproveitado. Precisamos deixar bem entendido, para finalizar, o que vem a ser efetivamente cultura. Então, rapidamente, a parte didática, para uma grande reflexão. Cultura é um complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. Um segmento que, gerido adequadamente, a cultura gerida adequadamente, produzirá oportunidades sociais e econômicas definitivas. Com isso, tendo uma cultura privilegiada, fortaleceremos a educação, professor, que o senhor falou bem, fortaleceremos o turismo, os esportes, o lazer e, o mais importante, com a cultura forte, nós vamos fortalecer a nossa identidade capixaba. Então, nós da cultura entendemos, se não cuidar da cultura com seriedade, com responsabilidade, tudo isso que nós estamos falando aqui vai ficar no campo da utopia. Muito obrigado. José Carlos. Você pode deixar, eu te agradeço. A contribuição dele está... José Carlos Bergamin. O Dória falou que a renda daqueles que promovem a atividade econômica na economia criativa é mais que 50% da média dos demais. Então, nós estamos falando de alguma coisa que é enriquecedor sob o aspecto financeiro, mas, sobretudo, valoriza o ser humano. O ambiente de trabalho no setor criativo é muito mais saudável, é muito mais emocionante, é muito mais prazeroso, é muito melhor neles conduzir a vida, sobretudo. Porque ele considera o ser humano como central. E quando nós temos uma atividade econômica que passa a considerar o ser humano como central, nós estamos falando de tudo isso que estamos ouvindo aqui, a partir do ambiente saudável para se viver. Quando nós começamos
a olhar um pouco e entender de economia criativa, eu e o Dória Porto, na Federação das Indústrias, e aqui eu estou falando exclusivamente como morador de Vila Velha, e não como vice-presidente da Federação das Indústrias, não como diretor da Federação do Comércio e presidente do Sindicato dos Lojistas de Vila Velha. Quero me limitar, e já é muito, e eu tenho muito prazer e felicidade por isso, como na condição exclusiva de morador daqui. E olhamos como Vila Velha, dentro das cidades que tinha uma densidade populacional maior, como a verdadeira localidade onde nós deveríamos começar a desenvolver a economia criativa no Espírito Santo. Não, por acaso, a gente já mora aqui. Isso fica ainda mais fácil. Até naquilo que nós consideramos aqui em Vila Velha como uma coisa pejorativa, que é a famosa cidade dormitório, nós temos, de aqui para frente, alguma coisa muito importante por aqui ser uma cidade dormitório, quando a gente fala de novos modelos e novas propostas de desenvolvimento para o futuro que vem aqui. Observem que numa semana de 168 horas, a gente só trabalha 44. Então, a gente dorme as outras horas, juntamente com as nossas atividades de lazer e as outras coisas. Então, nós temos muito pouco tempo para viver lá fora e muito tempo para viver aqui, exclusivamente porque aqui é uma cidade dormitório. E a gente não escolhe o lugar que a gente quer dormir, um lugar inseguro, um lugar que a gente não goste, um lugar que a gente não queira ver ele cada vez melhor. Por isso eu queria homenagear a todos que estão aqui nessa noite, e especialmente a mesa, através do seu presidente e os seus excelentíssimos vereadores, pela receptividade que tiveram a um documento muito bem estruturado, com o apoio da sociedade, feito pelo nosso estimado secretário Marcos, que trouxe aqui, na semana passada, e disse, olha, nós conseguimos evoluir até nesse ponto. Agora nós trazemos para a Casa do Povo, trazemos para os vereadores, trazemos novamente para a comunidade, para que ele possa ser enriquecido e valorizado. E é neste ambiente que nós devemos, assim, celebrar e comemorar esta noite. Nós estamos diante de possibilidades efetivas de transformar Vila Velha num lugar rigorosíssimamente muito bom para se viver, para se trabalhar e também muito importante para aqueles que nos visitam. Observem que, especialmente a Europa antiga, quando ela se desindustrializou por outras regiões, ela foi buscar o seu desenvolvimento, a sua maneira de manter a sua população, no ambiente das economias criativas. E aqui, nem ainda desenvolvido industrialmente nós fomos, ou seja, nós estamos virgens já para caminhar nessa modernidade que se avizinha. E, felizmente, nós estamos diante de uma sociedade que evoluiu até o ponto de não querer mais qualquer tipo de desenvolvimento. E a economia criativa não agiganta, não impacta, ou impacta minimamente, cria todas as possibilidades de a gente viver de uma maneira mais segura, de uma maneira mais qualificada e, sobretudo, mais saudável. Próximo inscrito, Evandro. Opa. Evandro Milei vai dar notícia que o polo tecnológico vai vir para Vila Velha e que a família Pignaton vai ser parceira, hein? Oh, que beleza. A comissão já está cantando aqui já, os vereadores já estão cantando. Se Vitória não quer, Vila Velha quer e recebe de braços abertos. Vamos lá. Bom, meu assunto é esse, Parque Tecnológico, porque o vereador tem me pedido até para comentar aqui com vocês, e na discussão que nós tivemos de colocar no PDM alguma característica, alguma coisa já voltada para isso, para fixar, como Vitória fez há 20 e tantos anos atrás, de colocar no PDM uma área para Parque Tecnológico. E realmente, apenas para explicar, né, quer dizer, lá em Vitória tem um conflito que está acontecendo lá há muitos anos, e agora o conflito está permanente. Não quer dizer que é uma cidade, que o Estado tem só um parque tecnológico, não. Mas, de qualquer forma, ali está o conflito, eu não sei o que vai dar aquilo, tá? Eu sou apenas consultor na área de inovação e voluntário para discutir esse assunto há muitos anos ali em Vitória. Agora, o que é isso? Quer dizer, quando nós falamos de cidade criativa,
Um dos aspectos grandes é a parte de tecnologia, de uma forma geral. E tecnologia tem o que nós chamamos dos ambientes de inovação, né? Ambientes de inovação são incubadoras, aceleradoras, como nós falamos aqui, o IFES tem a dele, vamos dizer assim, o maior ambiente que diz respeito à inovação é o tal do Parque Tecnológico. Quer dizer, o Parque Tecnológico é uma área que abriga empresas, de uma forma geral, voltadas para a tecnologia, na ideia de que se você colocar todo mundo junto, empresas e universidades e centros de pesquisa no mesmo ambiente, há uma natural sinergia daqueles ambientes, porque você vai ter restaurantes comuns, você vai ter ambientes de comércio comuns, as pessoas vão se encontrar num cafezinho, no restaurante, vão comer e vão ter ideias juntas, e isso acontece em todo lugar do mundo. Algumas cidades do Brasil têm um parque tecnológico forte, né? E que tem uma marca nacional, como é Recife, por exemplo, criou o Porto Digital, que é uma marca nacional, né? E Pernambuco não tem nada melhor do que a gente aqui para fazer isso aqui no Espírito Santo. Você tem Santa Catarina, com parques ali, um dos parques lá tem 4 milhões de metros quadrados, por exemplo, né? Aqui em Vitória estava discutindo coisa de 300 mil metros quadrados nessa faixa, né? Então, é possível ter mais de um parque. A ideia de um parque é que ele possa ser... existe a figura do Parque Tecnológico aceita, por exemplo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por outros ministérios que provê recursos para isso, né? Se você tiver um parque desse, existem editais específicos para parque tecnológico, pode captar recursos para isso. Você tem uma figura de marketing, né? Uma cidade que tem um parque tecnológico, ela faz, automaticamente, ela começa a se projetar. Uma empresa, por exemplo, que hoje situa no Porto Digital de Recife, quando ela vai discutir uma concorrência em Porto Alegre, por exemplo, quando ela vê o carimbo, uma grife do Porto Digital, ela é reconhecida como alguma coisa de relevante, porque o Porto Digital, esse parque tecnológico lá em Recife, ficou com uma coisa forte. Como ela vem de Santa Catarina, no Sapiens Park de Santa Catarina também, vem com uma marca forte. Hoje em dia, as empresas de tecnologia do Espírito Santo, por exemplo, às vezes vão disputar uma concorrência em outro lugar, e o pessoal diz assim, mas no Espírito Santo tem tecnologia, quem é que faz isso por lá? Não existe uma marca. Então, tem um aspecto do parque tecnológico, um aspecto de marketing da cidade. Se você tem uma área dessa, você consegue captar recursos específicos para isso, você consegue divulgar a cidade, e as empresas que participam desse ambiente aí são empresas que começam a ter uma figura, são fortalecidas por essa grife de um parque tecnológico reconhecido. Então, você tem que ter uma área para isso, né, que é possível. Não necessariamente, não sei quem vai dar o Parque de Vitória. Se tiver um espaço... Se tiver um espaço em Vila Velha, é uma discussão que pode acontecer, é uma coisa... E parque tecnológico não é uma coisa para 1, 2 anos, não. É para 20 anos para frente. Você preparar alguma coisa para os próximos N anos. Por quê? Porque a gente sabe que tecnologia certamente vai ser alguma coisa que vai gerar muito tipo de emprego daqui para frente. Os aspectos de tecnologia todo, as startups que estão criando aí aplicativos de todo tipo. E aqui no Espírito Santo já tem um ecossistema, como nós chamamos, um ecossistema de empresas e startups aí transitando com apoio de governo estadual, com apoio de empresas, desenvolvendo pequenas empresas aí. O Parque Tecnológico é para abrigar essas startups, mas também com a possibilidade de atrair empresas de centros tecnológicos de fora. Às vezes as pessoas dizem assim, não, o parque tecnológico é para abrigar as empresinhas, então aqui não tem tanta empresa, assim, não precisa de um parque grande. Na hora que você tem, como tem o Porto Digital, ou tem em Santa Catarina, um parque tecnológico de nome, você atrai centros da Google, centros da Microsoft, centros desse tipo, porque tem gente, e aqui em Vila Velha você tem universidades aí capazes de alimentar esse parque, né? Já tem um parque de universidades aqui importante. Eu acho que tem tudo a ver com a possibilidade de se criar alguma coisa. Não é uma coisa rápida, mas é uma coisa para se colocar no PDM, para começar a pensar, estruturar, organizar, ver como é que vai ser um terreno para isso, como é que vai se organizar a sociedade para fazer uma coisa dessa. Aí, organizando, você começa a tentar captar recursos aqui e ali para fazer aquilo. Eu acho que é uma oportunidade de colocar isso aqui no PDM para começar a pensar adiante. Independente se Vitória vai ter ou não, que eu não sei o que vai acontecer ali, mas eu acho que, né? Mas eu acho que cabe aqui especificamente um projeto de longo prazo, de permanente, de começar agora e conseguir chegar lá, ok? Prazo para iniciar. Ontem. Não, para iniciar, não, tem que ter no PDM prazo, aquilo que eu falei. Não fica só no PDM. Quantidade? Milê. Evandro Milê. Entidade. É do Movimento de Economia Criativa. Movimento também. Próximo é o Cláudio Henrique. Boa noite.
Boa noite a todos. Quero parabenizar aqui a todas as colocações que foram feitas, pois eu acredito que nós iremos construir um bom futuro para a Vila Velha, até mesmo com algumas críticas de alguns segmentos que são contrários, às vezes, ao desenvolvimento, alguns que priorizam mais um tema do que o outro, mas eu vejo aqui que todos estão trazendo boas contribuições e gostaria de parabenizar ao senhor Manuel pelas colocações que foram feitas. Acredito que Vila Velha tem grande potencial e dentro deste tema, economia criativa, pelo que eu estou aqui aprendendo com os colegas, muitas coisas estão sendo contempladas como cultura, educação, meio ambiente, tecnologia. São muitas exigências pelo que estamos observando e também muitos desafios para você conseguir ajuntar todos esses contextos, né, dentro de um desenvolvimento, né, que é buscado por todos. Mas eu apenas discordo quanto à questão do sítio histórico, quando o colega fala que é contra qualquer tipo de construção, seja em altura. Enfim, eu acho que Vila Velha, como o colega falou, tem grande potencial, mas ainda nós somos uma cidade subdesenvolvida na questão de valorização do que temos, até mesmo a questão do turismo. Hoje nós temos aqui essa beleza que é a prainha de Vila Velha, mas nós vemos aqui que temos poucas opções. Não temos sequer aqui um banco para se assentar nessa praça aqui à frente da Câmara. Então, acho que precisamos, sim, respeitar todo o patrimônio histórico, mas precisamos também de termos o mínimo de estrutura para receber o turista, quem quer que venha visitar a nossa cidade, porque não temos aqui um restaurante, não temos um lugar adequado para sentar com uma família e para poder passar o dia aqui conhecendo essas riquezas. Então, fica só essa observação, que seja respeitado o sítio histórico, mas aquilo que estiver ao redor, que possa, sim, ser desenvolvido para que haja uma coisa completa. Não um sítio histórico, mas um lugar deserto, mas sim um sítio histórico onde haja vida ali ao seu redor. Fica só essa observação. No mais, só quero agradecer, porque está sendo um debate aqui muito inteligente. Todos estão de parabéns. Último inscrito, Eduardo Pignaton, nosso amigo. Boa noite. Boa noite. Está saindo som? Só para gravar ali. Ah, tá ok. Maravilha. Primeira coisa que eu acho que essa discussão do PDM em Vila Velha, ela está trazendo de volta uma grande tradição de Vila Velha de ser uma cidade que discute os seus problemas e que procura soluções e que, infelizmente, nos últimos anos, Vila Velha perdeu essa capacidade de se encontrar, de se olhar olho no olho e realmente enfrentar o problema. Nós não podemos achar que vamos encontrar soluções fáceis. Quer dizer, tudo que nós estamos vivendo hoje aqui foram coisas que nós deixamos passar e que não devíamos ter deixado passar. A gente ouve o Manel falar do sítio daqui da Prainha, é só observar que a Prainha de Vila Velha vinha aqui no pé do fórum, que foi aterrada, que tem uma colônia de pescadores, onde se descobriu o estado do Espírito Santo. Quer dizer, como é que nós vamos nós nos relacionamos com o nosso passado para fazer essa Vila Velha ser inteligente, se cometendo tanta burrice no passado? Então, a gente tem que reconhecer os nossos erros de maneiras claras, para que o nosso futuro não se baseie nesses princípios que levaram a gente a errar, que foram os interesses, especificamente, de alguns setores, sobrepujando aos outros setores, e assim foram feitos durante muitos anos. Você vê. É muito importante a gente colocar que a construção civil de Vila Velha foi grande responsável pelo que está aqui hoje. E é bom que esse setor reconheça que os erros que eles cometeram não podem mais cometer, porque nós vamos destruir a nossa cidade. Estamos destruindo lentamente. É impossível morar na Praia da Costa com um valão de esgoto que tem dentro da Praia da Costa, gente. Uma cidade rica, com esgoto ao céu aberto.
Assinamos um PPP, olha só, gente, essa Câmara de Vereadores assinou um PPP para 30 anos, sem discutir. Eu pergunto a você, os vereadores que aprovaram não conhecem a PPP. Isso impede que a cidade discuta saneamento durante 30 anos. Nós não vamos poder intervir no saneamento de Vila Velha durante 30 anos. Quer dizer, é hora desse PDM tomar uma atitude e recolocar essa discussão dessa PPP. Não é quebrar contrato, mas é ver como o município vai poder participar desse processo. O município está totalmente alijado desse processo. Nem licença ambiental eles vão precisar tirar para fazer nada em Vila Velha, gente. Como é que nós vamos ser uma cidade inteligente se o esgoto vai continuar aí contaminando tudo? Quer dizer, nós temos que parar um pouco, analisarmos os erros da cidade para não continuarmos cometendo os mesmos erros. O Vila Velha tem um rio Jucu, que corta a cidade praticamente no meio. Quer dizer, não se olha para esse rio. Tem enchente, já matou muito prefeito, já afogou muita gente nessa cidade. Quer dizer, agora está se cometendo mais um grande absurdo. O governo está prometendo fazer um reservatório de água lá em Biriricas, ele não está discutindo com a cidade de Vila Velha, não está discutindo com Viana, não está discutindo com Cariacica, quais as consequências que isso vai trazer para a nossa cidade. Quer dizer, o Rio Jucu, ele deveria ter hoje, ele deveria ser uma marina pública. A principal entrada de Vila Velha deveria ser pelo Rio Jucu. Aquilo ali tinha que ter uma ponte bonita, porque são 4 quilômetros de rio plano, é uma estrada que não dá buraco, vai até Viana, é reta. Quer dizer, foi feita a retificação desse rio em 59. Quer dizer, agora, porque não temos reservatório, o governador pegou a Cesan e fez um muro no meio do rio. Quer dizer, dali daquele muro para trás, está dando nível. As fazendas de Vila Velha, do interior, estão todas alagadas. O lençol freático de Vila Velha está totalmente encharcado. Por quê? O governo, para poder fazer o reservatório do Rio Jucu, fez uma medida sem pé sem cabeça. E ninguém conversa esse assunto. O prefeito, já levei ele lá, estou chamando a atenção da cidade inteira. Nós temos que discutir esse problema. Não pode fazer um PDM para 10 anos sem pensar o que vai ser esse rio daqui a 10 anos. Como é que nós vamos pensar em levar um polo tecnológico para o lado de Terra Vermelha, se o governo está fazendo um dique agora, vai aumentar o dique de Caçaroca em 80 centímetros? Por que vai aumentar o dique de Caçaroca? É porque tem previsão de enchente. Porque senão não mexe no dique. Para que vai botar o dique? E o outro lado de Vila Velha vai ficar como sem o dique? Vila Velha é protegida do lado de cá de um dique. E do lado de lá? O que nós vamos fazer? A cidade vai ficar de olho fechado até que dê uma grande tragédia, um grande problema, para a gente vir aqui de novo. Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, nós temos que nos voltarmos para corrigirmos os problemas do passado, que esse PDM ele se volte pensando em quais erros a construção civil cometeu para não cometer novamente. É impossível, quer dizer, a cidade na parte alta, para vocês terem ideia, no governo passado de Marcos Filho, nós discutimos isso muito com ele. Ele fez toda a drenagem de Itaparica e jogou toda a água da parte alta de Itaparica onde? No canal de Vila Velha. Agora Santa Mônica alaga, os bairros pobres, tudo alaga. Por quê? A água da parte alta de Vila Velha joga para a parte baixa. Quando, na verdade, esses edifícios tinham que guardar essa água no pé dos edifícios. Porque o que dá cheia na parte baixa é a água da parte alta vir rápido para a parte baixa. Então, quer dizer, esses edifícios tinham que ser um pouco mais inteligentes. Não dá para a construção civil só olhar para o lucro. Tem que olhar para a responsabilidade do futuro da cidade. Quem, de certa forma, provoca toda essa correria do desenvolvimento é o interesse econômico desse setor. Então, o que eu acho, e que é muito importante essa discussão que o Dória trouxe hoje para cá, é a partir dessa ideia de que Vila Velha é o local onde moram as pessoas mais inteligentes do Espírito Santo. Quem trabalha em Vitória mora em Vila Velha. Muita gente da inteligência capixaba vive em Vila Velha. Mas aqui nós não temos essa discussão, nós não temos esse polo de criatividade discutindo a cidade. A gente sempre vê nas mesmas reuniões, Cristina do Movive, Carminha, nós enchendo o saco, bababá, BBB. Porra, não. É porque eu falo assim, porque tem 30 anos isso, gente. Você tem, são 30 anos essa mesma cobrança. O pessoal do setor cultural, que a gente vê que... Porra, eu lembro que nós montamos o Cine Teatro Garoto na Glória, com o patrocínio da Chocolates Garoto, arrancando aquele dinheiro com uma dificuldade danada. Fizemos um trabalho fantástico na cidade. O que aconteceu? A Garoto vendeu, acabou o cinema. E nem tchau deram para a cidade. Então, o que nós estamos vendo? Nós temos uma propriedade lá na Barra do Jucu, e a família tem todo o interesse, não está pensando, junto com o Conselho Civil, em ter lucro só naquela área. Muito pelo contrário, nós queremos colocar aquela área em discussão com a sociedade vilavelhense. O que é melhor para a nossa cidade a gente colocar naquele ambiente? O que vai trazer para a cidade o melhor retorno? Você entende? Qual é a logística que nós vamos desenvolver para a Vila Velha rural? Porque hoje nós temos a 388, tem a Rodovia do Sol. Se der um problema na Rodovia do Sol, nós vamos ter que volar lá na 101 para vir para a Vila Velha.
Quer dizer, qual é a mobilidade, qual é a inteligência que nós vamos usar, Dória, para que essa cidade tenha uma mobilidade inteligente? Pois não pode hoje ocupar mais as beiras dos valões, gente. Nós estamos fazendo a Vila Velha é uma cidade plana. Dentro do PDM tem a discussão da questão da hidrologia. Toda vez que vai lá em Terra Vermelha, estão invadindo tudo. Onde é que eles estão invadindo? No valão. Começa da beira do valão e vai embora. Então, quer dizer, nós temos que pensar a cidade de maneira rápida, inteligente, mas olhando para os nossos erros do passado, porque nós não temos força suficiente para brigar com a Câmara de Vereadores, para brigar com o setor da construção civil, para que a inteligência vença. Não vai vencer. Se esse setor não se convencer de que ele tem que se aliar aos ambientalistas, ao pessoal do setor cultural, nós vamos continuar na cidade atrasada, infelizmente. Porque quem tem que buscar é quem tem poder. Quem tem que abrir a conversa, de certa forma, é quem tem poder. Porque não há como ele é um mamazoco, um manel, e arrebentar a cabeça querendo brigar com a construção civil para poder olhar para esse setor. É preciso que esse setor tenha um pouco mais de inteligência, oxigenação, para poder a gente sentar de maneira conclusiva, planejando para 10, 20 anos, porque a gente sabe que essa questão tecnológica realmente não vai sair de um dia para o outro, porque envolve muita criatividade para a gente colocar isso em prática. Mas a nossa família está interessada em abrir o espaço para essa conversa. Obrigado. Tatiana também quer dar uma contribuição, não, Tatiana? Não precisa nem de... Aproveitando os ganchos dele, né, só queria lembrar que há uns 30 anos, mais ou menos, o Parque da Prainha quase virou um heliponto do Exército. E eu participei de uma reunião, mas eu era muito novinha, não tinha, assim... voz, nem tinha muita consciência das coisas, mas o Roberto Abreu falou comigo, o Exército quer fazer um heliponto aqui na praia, então, por pouco, a gente não perde, a gente não tinha nem esse parque aqui. Então, é só para lembrar que, às vezes, por muito pouco, a gente não tem o patrimônio destruído, né? Que é uma economia criativa do turismo, né? Só lembrando, se me permite, a gente fez uma pesquisa dos moradores de Vila Velha, o que queriam para o Parque da Prainha. A gente tem essa pesquisa lá, ou seja, o morador foi consultado. Então, pegar um morador que ficou, a proposta que ganhou maior resposta foi pelo de eventos, uma área de eventos de Vila Velha. Porque não pega uma pesquisa está referendada pelos moradores. Eu pensei que era para eu já estava começando a... Presidente. Franquear agora a palavra para os nobres vereadores que estão conosco aqui. Vereador Mirim Montebelli, senhor Valdir do Restaurante, então, vereador Oswaldo Maturano. Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar aqui a todos na pessoa da Cristal, que foi eleita agora para a Sevilla, parabéns. Eu sou empresário do município de Vila Velha, estou vereador no segundo mandato. Eu acredito numa cidade que seja Vila Velha de todos. A fala do Pignaton é uma fala muito interessante. Nós precisamos ter uma cidade que as pessoas parem de pensar nos seus próprios interesses e pensem no interesse coletivo da cidade. O que é pensar no seu próprio interesse? Você chega na praia 2h30 da tarde, você já tem sombra. 2h30 da tarde. Já tem locais que você não consegue fazer o uso da faixa de areia. Isso foi o quê? Foi um erro. Um erro da onde? Da Câmara, da Prefeitura, da sociedade civil que não acompanhou, um erro da construção civil. Mas da sociedade civil, Carminha, quando eu falo, pode ter uma fala ou outra, mas onde estavam, porque tem que ter a mobilidade. Eu sou do movimento popular, eu fui presidente de bairro, acompanho o debate na cidade. O mezanino tinha sido recuado para 6 metros. A Câmara da gestão passada voltou para 3 metros. Uma vitória da sociedade civil recuar de 3 para 6. Sim, Ô, Pignaton, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, todos nós temos parcelas maiores ou menores de culpa. Todos nós, todos, nos erros do passado da cidade. Por exemplo, você disse a questão de margeamento dos valões. Hoje, uma prefeitura não consegue dragar o valão de Santa Rita, do 1º de maio, porque está ocupado, de Terra Vermelha. Agora, com esse trabalho no Congo lá,
parte de margens dos canais estão sendo recuperadas, retiradas as pessoas. Sabe, a prefeitura comprou uma área no Zumbi para retirar o pessoal no projeto do Rio Marinho, para retirar da beira do 1º de maio. Parte da área foi ocupada e parte da área ficou para ser construído os prédios para retirar o pessoal da margem do canal. De forma maliciosa foi invadido o terreno que era para tirar o pessoal da margem do canal, ou seja, a margem do canal foi invadida e a área da prefeitura que foi comprada a muito custo e muito cara foi utilizada de forma predatória, se a gente pudesse usar uma palavra leve para a gente usar. Enfim, claro, nós temos pessoas que ajudaram a construir a história da cidade. Qual é a minha proposta? A minha proposta é que a gente consiga unir isso. E aí eu queria fazer um elogio, Rogério, você que está liderando esse trabalho, o presidente Ivan, a forma democrática, e não seria diferente, eu não participaria, que a comissão tem conduzido os trabalhos, a Eleossandra, a relatoria, os demais vereadores, está aqui o Mirim, parabéns, vereador Valdir, nosso mandato aqui à disposição, assessoria do Quiabá e dos outros vereadores. A forma democrática, por quê? Nós precisamos colocar inteligência nesse debate, fazer as temáticas, né, Eleossandra? E nós, todas as reuniões nossas, a nossa maior preocupação, para mim, são duas coisas. É a urgência que esse tema tem para a cidade, porque é muito importante que a cidade saia desse atoleiro, desse buraco, que o PDM é um calo no pé da cidade, né? As questões mal resolvidas. Você vê que a Vila Velha só vive patinando, não consegue sair do lugar. Você pega os 10 anos de Vila Velha, desde que foi feito até o dia de hoje, é processo da justiça, é alteração feita de qualquer jeito, é remendo em cima de remendo, é a falta da inteligência. É tudo que a gente precisa hoje, é inteligência no processo. Queria fazer um elogio, Jefferson, a sua equipe, a equipe da secretaria, está aqui o nosso secretário, eu vi você trabalhando aqui na equipe do secretário, queria fazer elogio a vocês, porque vocês se desdobraram, eu fui praticamente quase todas as audiências, foi feito muito debate na cidade. O Pignaton falou, sempre as mesmas caras. Estava lá, Maturana, Carminha, o Pignaton, eu vi várias vezes, inúmeras vezes, vários dos que estão aqui, o Cacá, porque hoje você vê que essa retomada da discussão dos anseios de Vila Velha, de a Vila Velha resolver os seus problemas, mas a gente precisa avançar um pouco mais. A gente tem um compromisso muito sério, difícil, de entregar um código, um PDM pacificado para a cidade. É um desafio e a gente conta e quer muito contar com vocês. Foi criado um grupo de debate no WhatsApp, o pessoal está lá fervendo em cima, e a gente acompanhando e tirando as sugestões. Então, assim, o nosso mandato, a nossa preocupação é uma cidade que nós precisamos discutir todos os temas, igual eu falei, questão do sombreamento, a questão da delimitação das áreas ambientais, o que nós vamos fazer, como nós vamos utilizar, como isso vai ser ficado para as próximas gerações, enfim, responsabilidade, inteligência. E outra, Antônio Marcos, nós precisamos tornar a prefeitura algo mais ágil. Você vai no setor de IPTU ali, de cadastro imobiliário, aquilo ali, para ruim, ainda falta muito. Os funcionários são heróis, se ganhar uma medalha de ouro cada um, de pelo menos 50 quilos para cada funcionário. Porque aquilo ali é a visão do inferno. Os mapas da cidade, que eram para estar todos digitalizados, o sistema ainda está travado, não está funcionando. Eu fui lá para puxar um IPTU para um amigo pagar, o sistema não funciona. Desculpa a expressão, meu irmão, uma desgraça. Vila Velha não merece isso. Desculpa aí. Bem, nós temos aqui na mesa 4 questionamentos feitos pela nossa amiga Carminha, né? O vereador Eleossandro, nosso relator, vai estar fazendo as ponderações e nós vamos abrir para respostas o Dória Porto e o nosso professor e secretário Antônio Marcos Machado. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência para passar as perguntas e o Dória responde as que ele julgar que estejam no universo dele, o secretário Antônio Marcos, depois em seguida. Usa aqui. Não precisa sentar, não. Não precisa sentar, não. Não, eu sei o que é o que a Carminha colocou e são 2 pontos. Tem mais isso aqui? Esses são os apontamentos da Carminha. Não, eu sei, eu guardei. Eu tenho os apontamentos da Carminha e da Cristina Pupim. Carminha,
Eu concordo com você. Evidentemente, a nossa fala aqui foi sobre um capítulo do PDM, que foi aquele capítulo 4 de desenvolvimento econômico. Tem um capítulo lá específico sobre meio ambiente. Se estiverem de acordo, depois eu queria ouvir o secretário, que conhece muito mais do que eu, o que foi colocado, porque, afinal de contas, ele é o principal autor do PDM, de a gente verificar o que tem lá no grupo, lá no capítulo de meio ambiente, que a gente possa colocar no desenvolvimento econômico, tá certo? Porque toda vez que nós falamos sustentável, por exemplo, a proposta nossa, em todos os itens que estão naquele capítulo de desenvolvimento econômico, que fala economia criativa e sustentável, nós estamos propondo que mude uma redação para economia inteligente, criativa, sustentável e humana, e explicando o que é isso. Tá certo? Pode ser que a gente possa acelerar um pouco mais e colocar um pouco mais sobre a questão do meio ambiente, porque a gente não constrói uma cidade inteligente e criativa, tá certo? Sem pensar no meio ambiente. Isso aí, a palavra sustentável já quer dizer isso aí. Mas eu vou dar uma olhada aí junto com o nosso grupo e ver o que a gente pode aprofundar ali na colocação, sem entrar em choque com outro capítulo lá, que, infelizmente, eu não li em detalhe o capítulo que trata especificamente do meio ambiente, mas você tem razão e concordo com as suas observações. No caso da Cristina Pupim, ela colocou também com razão a questão de prazo, mas lá quando se coloca o PDM que foi encaminhado pela Prefeitura, coloca para fazer o plano de desenvolvimento econômico e sustentável, que está colocado lá, ele coloca prazo. Tá? Na nossa opinião, é um prazo muito longo, porque lá coloca um prazo para fazer um plano de desenvolvimento econômico de 24 meses, prorrogável por mais 24, ou seja, 4 anos. Tá certo? Quando na nossa visão, do nosso grupo, a gente consegue fazer um plano de desenvolvimento econômico em 1 ano. Tá certo? Pode ser até menos, mas em 1 ano. Essa é a única observação que eu teria, mas tem prazo já lá colocado. Nós só achamos apenas que o prazo está muito longo. Né? Chegar até 4 anos para fazer um plano de desenvolvimento econômico. Tá bom? Essa aí a colocação. Foram os 2 pontos aí que eu acho que foram colocados. Ok? Não. Passar para o secretário Antônio Marcos. E aproveitar, Antônio Marcos, você faz também as suas considerações finais, aproveitando a sua palavra, né, na resposta da Carminha. Né, o secretário está conosco, pessoa importante para o nosso município. Gostaria que ele, além de responder, fizesse também as considerações finais. Boa noite a todos. Eu li, as questões são praticamente ambientais, né? O tema é fundamentalmente ambiental e tem um tema, uma noite específica para isso. As questões são muito mais voltadas para o grupo que está propondo, e essa noite é para isso. Economia criativa, cidade de conhecimento, e eu creio que, cidade inteligente, que vocês possam consignar na proposição que vocês estão fazendo, na construção que vocês estão fazendo, para a Prefeitura. Hoje é o momento da Câmara. Então, a Câmara recebe, faz as ponderações que ela acha pertinente e passa para a Prefeitura apreciar. Eu não posso misturar o momento que foi do Executivo com o momento que é da Câmara. Li as perguntas, tem uma que é política fiscal, incentivo fiscal, também não é o tema de hoje aqui, política fiscal de hoje, não é para tratar desse tema. Mas eu tenho o maior prazer em receber as pessoas lá para conversar sobre isso. O Manuel, por exemplo, também para conversar sobre o que nós fizemos no Parque da Prainha. Agora, duas questões me chamaram muita atenção. O IFES, aí sim, foi voltado para a economia criativa, cidade de conhecimento, muito importante isso. Já temos essa parceria com o IFES, nós temos 5 estagiários de georreferenciamento, que fizeram o curso lá com vocês, excelentes profissionais. Nós queremos estender essa parceria, porque quando nós pensamos na construção do PDM, na economia criativa, na cidade inteligente, foi primeiro do ponto de vista urbanístico, né, como organizar a cidade de forma inteligente. E segundo, por isso que eu não falo muito de parque tecnológico, eu falo em núcleo
núcleo de desenvolvimento, que pode ser um parque de ciências, pode ser um parque tecnológico, pode ser um núcleo de desenvolvimento de inovação tecnológica, né? Aí a Soninha da Alcomune da UFS também participa muito disso. E o que a gente pensou foi se aproximar dessa população fantástica universitária que nós temos. O que nós pensamos foi ciência, tecnologia, desenvolvimento de pesquisa, isso se aproximando de... Eu acredito que temos mais de 1.500 mestres e doutores aqui, em Vila Velha. Mais de 40 mil alunos do ensino universitário. Então, nós pensamos isso. Para isso, nós desenhamos alguns momentos. Agora, nós estamos vendo aqui que tem um grupo muito interessado e com colocações muito importantes da economia criativa na questão empresarial, na questão de aproveitar talentos e criatividade. Isso vem somar com o que a gente quer. Mas o nosso modelo, o modelo que nós imaginamos, é o que ele comentou e o que o Evandro Mileri comentou. É através da ciência, da tecnologia, da pesquisa, desenvolvimento, a gente fazer núcleos na cidade que façam, entendeu, Dória? Essa cidade ser inteligente, ser criativa, sustentável, como você falou. Mas é muito importante que tenha organizações como a Sevilla, como o Espírito Santo em Ação, que tragam proposições que vão complementar. Acho isso que foi muito importante que foi colocado aqui. E nós, eu vou reiterar, todos os questionamentos que tiverem, que são acessórios, aderentes, se a prefeitura está lenta, se não está, se tem mapa digital no IPTU, não é esse fórum aqui. Mas eu estou à disposição para recebê-los lá para conversar sobre isso também, nem sobre incentivos fiscais. A questão ambiental também vai ter uma noite, e eu também estou à disposição para conversar sobre a questão ambiental, que a gente pode tratar desses assuntos, né? Não, com o maior prazer, eu estou à disposição lá. Pouca gente me procura. Pouca gente me procura. Quando me vê aqui, pergunta. Mas pouca gente vai lá conversar comigo, que eu tenho o maior prazer em receber e explicar com muito mais profundidade. Elcio vai sempre lá. A Carminha quer fazer uma ponderação? Vamos passar a palavra para ela. Secretário, só considerando sua fala, os questionamentos e as perguntas que eu fiz não foi para o senhor, tá? Continuo, foi para o seu Dória, e apesar de todas as reuniões que a gente participou, o senhor nunca abriu para a gente responder, nem para falar, e o senhor continua da mesma forma. E só chamar atenção sobre a questão ambiental, nós estamos falando do PDM, apesar do tema hoje não ser meio ambiente, nem fiscal, nem questões fiscais, mas a gente não tem como não falar. Então, eu fiz a consideração porque o seu Dória abriu a fala e reforçando muito a palavra meio ambiente, entendeu? Então, eu acho que os seminários aqui que a gente vai estar participando é de ordem do legislativo. Então, o que a gente tinha que esgotar lá no executivo, a gente esgotou. E, infelizmente, quase todas as nossas considerações não foram agregadas à minuta ao PL 040. Então, quero colocar isso para os vereadores, para a comissão. Inclusive, na reunião que a gente teve, eles perguntaram por que a gente está, né, trazendo aqui mais solicitações e considerações, já que a gente participou de várias reuniões dos fóruns regionais. É aquilo que Dunga falou, a gente tem que sair dos erros, né, e aproveitar o que a gente tem aqui também de participação. A cidade não é feita só de construção civil, né, é feita de pessoas, né? Então, eu queria manifestar isso aí e, infelizmente, a gente continua tendo rejeição com todas as nossas propostas e tudo que a gente fala por parte do secretário de Desenvolvimento Urbano. Passar para o relator para as considerações finais. Senhor presidente, vereador Rogério Cardoso, senhor vereador Valdir Nitzel, Valdir do Restaurante, senhor vereador Mirim Montebeller, vereador Maturano, eu acho que já saiu. Quero agradecer aos companheiros vereadores, aos servidores da Câmara pela gentileza de estarem conosco. Quero agradecer a todas as senhoras e todos os senhores por terem estado aqui conosco. Como o Eduardo Pignaton falou, a gente está produzindo um momento diferente, um momento muito gostoso, um momento de agora, né? Estar aqui falando e ouvir aqui do lado a Casa Legislativa funcionando com outro tema importante, que é a questão do autismo.
né? Isso demonstra qual é a cara, qual é o coração da Câmara hoje. A Câmara hoje se coloca como um local de interlocução dos interesses da cidade. Eu quero agradecer ao professor Dória Porto pela exposição brilhante do tema de hoje, né, que foi contemplado pela Prefeitura Municipal no projeto original. A Casa Legislativa ela não irá elaborar um plano diretor municipal dela, não vai fazer uma reformulação in totum no projeto que veio do Executivo. Nós iremos fazer o uso da capacidade que todos nós aqui, que estamos aqui nessa sala, temos, de dialogar, de conversar, de ouvir, de buscar um entendimento para que esse PDM seja o fruto do consenso de todos nós que somos vilavelhenses, de berço ou de coração, mas nós vamos procurar, exercitando a capacidade de dialogar, de mediar as propostas dos diversos segmentos da cidade, mas de contemplarmos todos os segmentos naquilo que nós temos por fazer. É evidente que, nesse exercício de diálogo, há necessidade, sempre, das partes envolvidas cederem ali, acolá, e a gente construir isso de forma transparente, como estamos fazendo hoje aqui, tendo já a palavra do secretário Antônio Marcos de que as alterações que viermos a produzir serão de forma consensuada com a Prefeitura Municipal de Vila Velha. Iniciou-se lá esse diálogo com a sociedade e nós respeitamos o trabalho de todas as senhoras, todos os senhores e respeitamos também o trabalho da Prefeitura. Quero reforçar aqui a questão do polo tecnológico. A família Pignaton teve uma interlocução conosco, provocada por este vereador, né, como fiz a mesma coisa com o nosso querido Evandro, também fiz primeiro com o Evandro e em seguida com a família Pignaton, no intuito de trazermos esse polo tecnológico para Vila Velha. E eu vou dizer por quê para os senhores. Ontem, se me faltava uma razão, eu consegui encontrar essa razão na fala do senador Cristóvão Buarque. Nós livramos o país do jugo de Portugal, já estamos indo para o 3º centenário, no ano de 2022, iniciamos o 3º centenário da independência do Brasil. Mas o país continua dependente, porque até um microfone desse aqui, os componentes vêm de fora do país. Porque nós não temos aqui o preparo da inteligência do nosso povo. E o professor Eglair, está aí o professor Eglair, do IFES, está ali, foi extremamente feliz, porque a nossa educação precisa se atualizar nessa cidade, e quem está falando aqui, quando passou pela Secretaria de Educação, deixou o melhor IDEB da história. É possível tocar a gestão da educação com inteligência, com rendimento escolar? Sim, os alunos da Prefeitura de Vila Velha responderam na Prova Brasil de 2009, cujo resultado saiu em 2010, dando um indicador de 20% melhor rendimento escolar do que no IDEB anterior. E depois a gente viu que a educação entrou de novo num buraco negro, de onde a gente espera que ela saia, para que a gente não tenha que presenciar uma cena triste como a de ontem, um secretário de Educação da cidade, e é uma crítica minha enquanto cidadão, enquanto vereador, festejando o fato dele implantar um novo sistema de vigilância patrimonial nas escolas, como um feito educacional. É muito pouco, é muito distante para quem tem 25% do orçamento sob seus cuidados, para ser colocado. Nós precisamos atualizar a educação em Vila Velha. A educação tem que estar no PDM, sim, professor Eglair. E o presidente pontuou de forma muito inteligente, e os vereadores aqueceram, precisamos caminhar junto com o IFES, com os 98% dos professores doutores do IFES, precisamos dessa inteligência civil da cidade.
e a Câmara Municipal irá ajudar a mediar esse momento para que nós possamos tirar a educação de Vila Velha do atraso em que ela hoje se encontra. Eu quero dizer que me entusiasma muito o momento de agora, Bergamin. Me entusiasma muito porque nós estamos sentando na mesma mesa, nós estamos conversando sobre tudo, de forma muito clara, de forma muito respeitosa, né? Tendo respeito com a história de vida de cada um que está aqui, porque todas as pessoas que estão aqui são pessoas extremamente importantes para a cidade. Né? Vermos aqui, e o emblema disso, né, que está no peito de todos nós, é a presença do seu Elcio aqui no nosso meio, uma figura querida, amada, sempre respeitosa, sempre carinhosa, sempre generosa com todos nós. Então, a gente precisa fazer essa independência de Vila Velha. O Evandro Millet colocou de forma muito importante aqui os pré-requisitos do polo, para que um polo tecnológico se instale aqui. Nós temos universidades particulares de alta qualidade, nós temos universidade pública, o Instituto Federal de Educação, nós temos uma massa com capacidade intelectual nessa cidade que é capaz de dar um melhor resultado, digo eu, até do que Vitória. Me permita a ousadia, mas não há nenhuma cidade nesse estado que tenha tanta gente inteligente, tanta gente qualificada quanto Vila Velha. Com todo respeito às outras cidades, eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas aqui são preparadas. Nós teremos 2 dias que teremos ainda pela frente, na segunda etapa, um dia específico para tratarmos de cursos d'água, de córregos, de nascentes, de canais, de rios, de valões, de lagoas que surgiram a partir de degradação ambiental, né? Vamos diagnosticar isso, vamos começar agora, o presidente vai estar conduzindo, voos com drone, para a gente poder verificar essas áreas onde aconteceu a degradação por extração de areia, por exemplo, né? Para que a gente possa... Hoje tivemos aqui uma visita à tarde, eu quero dar notícia a todos, de um interesse em se retirar as famílias que hoje habitam sobre um lixão, né? Em cima do churume, que é um material altamente explosivo, e tirarem e fazerem uma desocupação daquele local, que é impróprio, que é inadequado para a presença humana e que gera um risco de morte muito grande ali, e há uma oferta diária para a remoção dessas famílias. Eu vejo que as pessoas trazem problemas, mas trazem junto com isso, Cristina, soluções também. Então, assim, eu estou muito animado, são criativos. Eu estou muito animado mesmo, com o empenho dos colegas vereadores da Câmara, estou muito animado com o empenho de vocês, estou muito animado com a força de vontade da equipe do professor Antônio Marcos, lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a assessoria dos vereadores na Câmara de Vila Velha, com o trabalho dos vereadores, de que a gente possa, se não fazer o PDM que seja da vontade de cada um, mas o melhor PDM para a cidade. E, assim, contem com este relator. Eu sei que vai ser um trabalho gigantesco, mas eu tenho certeza que eu vou contar com a ajuda da Prefeitura, dos colegas vereadores, para ajudarem a produzir o texto, né, que eu volto a falar, será objeto do consenso de todos nós. Não irá nos dividir, ele irá unir a todos nós depois que ele for a votação em plenário, votação que será aberta, que terá a participação, e, assim, eu penso que a gente pode se preparar para pensarmos no ambiente da construção civil, sobre prédios inteligentes, com armazenamento de água de chuva, né? Com armazenamento de água de chuva, que pode ser tratada e pode ser reaproveitada em outras coisas, né? Nós podemos entrar nisso, sim, nós podemos tocar nisso, sim. Manuel, sua fala me deixou muito alegre, muito feliz, aquilo que você pontuou aqui, porque eu achava que Eliomar Mazzocco estava meio que sozinho, mas eu vejo que tem mais gente boa para poder valorizar a nossa cultura. A nossa banda de Congo, as nossas bandas de Congo já foram referência nacional.
Nós precisamos exaltar a Vila Velha. Essa é uma das cidades mais antigas do país. E no que tocar aqui ao trabalho do poder público, acho que posso falar pela Prefeitura também aqui, com a permissão do secretário Antônio Marcos, e da Câmara, nós iremos trabalhar muito para produzir um PDM bacana para a cidade. Queria agradecer a confiança dos vereadores que me possibilitaram estar na comissão, a tolerância, a amizade, a lealdade, a parceria do presidente Rogério Cardoso, vereador Mirim também. É muito importante isso. A Câmara não é um vereador ou outro. Nós não temos aqui a figura do vereador Hélio Sandro ou da figura do vereador Valdir. Aqui nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir a cidade e nós esperamos estar à altura de honrar a confiança de vocês e dos impostos que vocês pagam e que pagam os nossos salários aqui. Uma boa noite a todo mundo. Terminamos ainda não? Rapidinho. Mas as minhas palavras serão breves. Gente, é rapidinho. Não, é 1 minuto. É rapidinho. Dois minutinhos. Só que gostaria de dar atenção de todos. Vou ser bem rápido. Quero agradecer a presença de todos. O debate foi de altíssimo nível. Muito obrigado por todas as ponderações. Essas ponderações, só que, mais uma vez eu reforço, essas ponderações devem ser fundamentadas. A fundamentação ela serve de juízo de valor. Nós vamos estar analisando todas as propostas. As propostas que nós estamos recebendo são propostas de alto nível e enriquecerão com toda certeza, de forma qualitativa, o nosso juízo de valor. Nós teremos na próxima quinta-feira o debate sobre mobilidade urbana, 5/4, às 19 horas, no nosso plenário. Não podemos mudar, porque está em cima da hora, não podemos mudar. E já foi feito o convite de forma pública no dia 27/3. Eu gostaria que todos participassem. A mobilidade urbana também faz parte de uma cidade inteligente. Então, é importante a participação de todos os atores, né? O seu Dória Porto, uma intervenção maravilhosa, o Manuel, uma intervenção... Manuel, quero te passar uma informação. Eu não sei se você está sabendo, mas eu gostaria de te passar uma informação. Há um projeto do Executivo vindo para a Câmara, retornando a Secretaria de Cultura como status de secretaria. Tá? Status de secretaria. Esse projeto está vindo para cá e, com toda certeza, a Câmara vai abraçar, porque a Secretaria de Cultura tem que ser secretaria e não subsecretaria. Tá bom? Então, queria te passar isso, é importante. E nas nossas próximas audiências públicas, 17/4 e 8 de maio. Essas informações estão no site da Câmara. Agora, é importante a participação. Vocês não sabem como vocês estarão nos ajudando, mas é importante que todos participem. Muito obrigado, uma boa noite para todos.